Então, e hoje quero ministrar algo que Deus colocou no meu coração a respeito da fé para libertar cativos. Eu quero falar sobre por quê. Por que nós não conseguimos, muitas vezes, libertar os cativos? Essa é uma pergunta que ela está no Evangelho de Marcos. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito, um demônio, que o impede de falar. Vou parar aqui. O espírito imundo, quando ele domina, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele provoca uma série de danos, ou um efeito específico. Tem gente que fica cego, fica doente. Tem gente que vive um apertamento financeiro. Tem gente que, dentro da sua casa, o casamento que está indo bem, ele começa a viver uma experiência de atrito. Existe uma revolta de um filho aqui, tinha um espírito dominando a vida de uma criança. Ele continua: onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Diga assim: não conseguiram. Eles não conseguiram expulsar o espírito imundo. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Aqui no sentido de dar suporte, e não de aguentar. Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, o mundo espiritual percebe o que é espiritual. O mundo espiritual, ele vê Jesus na sua vida. O mundo espiritual, ele percebe a presença do Espírito Santo na sua vida. O mundo espiritual, ele sabe quem é crente, sabe. O mundo espiritual, ele percebe o sangue de Jesus na sua vida, ele sabe o que é. Você não vê, o mundo espiritual vê. Você não percebe, o mundo espiritual percebe. Quando a pastora Fabíola, minha esposa, entregou a vida para Jesus, ela saindo do ambiente de ocultismo, de feitiçaria, assim vivia a família dela. Era dentro dessa fé que ela vivia. A gente, num jantar evangelístico, ela entregou a vida a Jesus. Quem quer entregar a vida a Jesus? Ela só ficou em pé, repetiu uma oração. Naquela noite, era uma sexta-feira, naquela mesma noite, a própria chefe do terreiro ocultista ligou no dia seguinte, dizendo assim: os guias, os espíritos não conseguem mais entrar na sua casa. Então há uma percepção notadamente clara, que o mundo espiritual percebe quem é e quem não é. Sabe quem tem Jesus e quem não tem Jesus. E aqui, o espírito imundo, ele viu Jesus. Não está dizendo nem que foi o menino, aquilo que dominava o menino. Agora, olha que interessante. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão. O que você pensa na hora de uma convulsão? É clínica. É um problema médico. Você precisa de um anticonvulsivo. Causou uma convulsão no menino, este caiu no chão, começou a rolar. Olha o escândalo, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância. Pequenininho, ele era um menino. Aqui está acontecendo com criança. A gente vai ver na Bíblia uma série de crianças, Bíblia, que são possessas de espírito imundo, e você vai entender por que isso acontece. Você vai entender. A Bíblia vai dizer razão pela qual isso acontece. Mais do que isso, Jesus aqui está numa cidade que ele conhecia muito bem, ele está em Nazaré. Ele tinha passado a noite orando com Pedro, Tiago e João, e aqui no capítulo anterior, capítulo 8, que o rosto de Jesus brilha como o sol. Na verdade, isso acontece por quê?
Porque quando Moisés, muito tempo antes, no capítulo 34 de Êxodo, ele recebe a palavra de Deus, o rosto dele também brilha como o sol. Tem uma razão para isso. E a história continua. A passagem, ela é muito mais dramática do que a gente imagina. Continua assim, muitas vezes, quer dizer, não foi uma possessão, não foi uma manifestação isolada, singular, não. Muitas vezes, o tem lançado no fogo ou na água para matá-lo, é um espírito de morte. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta surpreendente. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha aqui, Jesus lança no rosto dos discípulos a incredulidade deles. Ó geração incrédula, até quando terei que dar suporte a vocês? E aqui eu tenho outro problema de incredulidade que é com o pai. O pai está vendo o filho sofrer desde pequeno, ele já não acredita mais que pode resolver. Ele não tem mais esperança, mas aí ele começa a ouvir notícias de que tem um homem de Nazaré, Jesus, que está curando cego, que está libertando cativos, lá na região de Gádara, tinha um endemoniado gadareno. Ele fez um aleijado andar em Cafarnaum, as pessoas pegam um aleijado, descem pelo teto, e eles estão vendo Jesus fazer sinais e maravilhas. Esse pai falou, opa, tem uma esperança. E ele tenta chegar em Jesus, e havia uma multidão aqui. Essa mesma passagem está em Mateus capítulo 17. Havia muita gente aqui. A impressão que dá é que o pai não conseguia chegar em Jesus. Jesus está descendo da montanha, do monte, onde o rosto dele resplandeceu como o sol. E aí ele vê uma confusão, tem uma discussão aqui. Ele fala o seguinte, é possível se você crer. A fé, ela tem isso de alcançar, é uma semeadura que traz um fruto. E aqui Jesus diz, o problema todo aqui é só a falta de fé. Ele continua dizendo, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Escuta isso. Pastor Marcos está ministrando para a gente sobre intercessão. Oração é para Deus. Você não faz oração para o diabo. Para o diabo você manda ele sair, você diz em nome de Jesus, sai! Você dá uma ordem. Jesus nunca ensinou, nenhum discípulo, e a Bíblia não diz isso, para você, não, vamos cantar um corinho. Espírito imundo, você manda embora. Cale-se, cala sua boca e sai. É isso, e é o que Jesus faz. Repreendeu o espírito imundo, deu uma bronca nele, deu uma chamada nele. Repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, esperneou. O espírito imundo aqui reage à ação da fé. Ele vai tentar não sair, ele vai tentar continuar possuindo, desgraçando, tornando a vida uma tragédia. O espírito imundo, que é resistente. O espírito imundo, ele não sai porque ele quer, ele tem que ser mandado embora. Ah, porque eu estou na minha casa, e estou ali, vou ficar debaixo da coberta, escondido. O espírito imundo, ele vai tentar permanecer num local que não lhe pertence. Agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto. A ponto de muitos dizer, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé, ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? É sobre isso que eu vou falar. Vamos orar, Pai querido. A Tua palavra esclarece
tudo aquilo que está sob as trevas. O teu Espírito é luz, que tira as sombras da nossa vida. Homens e mulheres que estão sofrendo hoje, estão aqui, outros que estão ouvindo, pela rádio, pela rede social, precisam de liberdade. Ensina-nos, Senhor Deus, como o Senhor ensinou os teus discípulos, em nome de Jesus. Amém. Por que não conseguimos expulsá-los? Número 1, incredulidade. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Tem muita gente que acredita que isso é uma unção especial para pastor, que há um dom especial, que deve haver alguma chave diferente, mas isso é só um sinal para todo mundo que crê. Esse sinal seguirá o que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Você não precisa ter uma função na igreja, você não precisa ter uma ordenação sacerdotal, ninguém precisa botar o óleo ungido na tua cabeça, ninguém precisa botar a mão na tua cabeça para dizer, toma aí essa unção. Esse é um sinal. Jesus ele vai dizer, eu dei autoridade. Autoridade é um princípio, aonde aquele que tem, entrega para aquele que não tem. Moisés, Êxodo 7:1, eu te dou autoridade, você tem a minha autoridade, vai lá e liberta o meu povo. Só isso. Autoridade é um princípio de governo. Autoridade não tem a ver com a tua força, não tem a ver com a tua inteligência, nem com o teu tempo de igreja. Você não tem que ter, na autoridade não tem a ver com que você subiu um degrau na posição hierárquica, eclesiástica, sacerdotal. Não, a autoridade está te dada. Jesus, ele conquista essa autoridade quando ele morre na cruz e ressuscita dos mortos. Ele te dá isso. Você pode repetir comigo? Diga em nome de Jesus. Diga com fé, em nome de Jesus. Sai! É só isso. E esse sinal, ele vai te seguir. Em meu nome, expulsarão demônios, por quê? Porque eu dei autoridade. Está dado. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de quê? De fé. E tem muita gente que não tem fé, aí vive na incredulidade. Ah, não. Comigo é diferente, pastor. Porque lá em casa tem um espírito que é muito forte. Porque tem um demônio, pastor. Pastor. Gente, forte é o Senhor. É o Deus que você serve. Ele é forte. A Bíblia diz que os espíritos imundos estremecem. Jesus chega na praia, em Gádara, eu estava falando com o pastor Wesley agora, tem uma região na Jordânia que chama Gádara. É um lago que daquele lado é chamado de Genezaré. Quando ele chega, que ele bota o pé na praia, tinha um cemitério. Isso está em Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quando aquele endemoniado, aquele homem que estava possesso de uma legião, chamado demoniado gadareno, vê Jesus, de cara já fica de joelhos. Vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus manda ele sair. Então, o que impede a gente de libertar um cativo, uma família, uma vida? A ausência de fé. E fé, querido, a gente tem quando a gente conhece a verdade. A fé vem pelo ouvir e por dar crédito. Por que não fala aqui, em Efésios capítulo 5, vem por ler? Porque naquele tempo não tinha escola de alfabetização. Então, na verdade, nem todo mundo sabia ler naquele tempo. Por isso que tinha os escribas, os mestres da lei. Hoje todo mundo sabe ler. O analfabetismo no nosso estado, na nossa cidade de Curitiba, eu nem sei se existe isso. Deve ter, logicamente, mas todo mundo sabe ler. A fé, ela vem quando? Quando você lê a Bíblia e diz assim, isso aqui é a realidade, isso aqui é a verdade. Número 2, iniquidade dos pais. Preste atenção nisso, papai. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de nossos pais. A paternidade exerce a autoridade.
Crianças aprisionadas em espíritos imundos estão debaixo de uma autoridade que é pervertida espiritualmente. O pecado dos pais ensina os filhos a viverem o mesmo drama caótico do sofrimento dos pais. A repetição, ela faz com que a gente viva a mesma realidade que traz a mesma desgraça. Um pai reclamão, uma mãe crítica, um pai violento, uma mãe viciada, isso ensina a repetição daquilo que é errado. Chama-se tradição ou vã maneira de viver. Nós rompemos com isso. Nós não desonramos pai e mãe, mas nós rompemos com o pecado dos pais. Meu pai fazia, eu não faço mais. Eu aprendi assim. Desaprende. Mas quando você me conheceu, eu já era assim. Então tu vai continuar isso? Você vai continuar. É porque a pessoa está represando a possibilidade da bênção. Por quê? Porque ela não quer mudar. Existe algo no encontro com Deus, um encontro de uma vida com Jesus, exige 2 passos, 2, fé e arrependimento. Ninguém vai sair do lugar, se você não crê em Jesus, você não se arrepender dos seus pecados. Então tem coisas que nós aprendemos dentro de casa, que não favorecem nada. Tem gente que está destruindo o casamento, um atrás do outro, destrói um, destrói o outro, e fica botando a culpa no marido, na esposa, a culpa é dele, porque ele não quer consertar. Existem vícios, gente reclamando, isso é vício, é viciado em falar mal, em ser incrédulo. Eu não acredito, querido, eu acredito em, por que a vida funciona? Por causa da fé. Por que a vida funciona? Porque a paternidade ensina a gente a buscar a bênção. Eu gosto muito quando Deus fala, Deuteronômio capítulo 30, de 1 a 3, fala assim, Deuteronômio 30, de 1 a 3, eu te ofereço hoje vida e morte, bênção e maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família, a tua descendência. Existe uma resposta de Deus para quem? Para os filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos. A gente fica aprisionado em ensinos que os nossos pais trouxeram e que não deixa a gente ver o mundo de uma maneira diferente. Você fica usando aquelas lentes o tempo todo. Eu olho pelos olhos do meu pai, porque meu pai me ensinava. Os pais são uma bênção, mas quando eles ensinam errado, a nossa vida vira um sofrimento. Número 3, pecado é banquete para demônio. Consultai os que têm espíritos familiares. Você já ouviu falar em demônio familiar? Já ouviu falar nisso? A Bíblia fala isso, Isaías 8. Gente, eu estou lendo a Bíblia para vocês. Por que o demônio fica numa família? Porque o pecado é aprendido dentro de casa. Você aprende uma idolatria e você acha que aquele ídolo é o teu protetor, quando a Bíblia diz, isso vai trazer desgraça para você. Não, pastor. Nós somos devotos. Mesmo a palavra de Deus, que não erra, passarão os céus e a terra, a palavra de Deus não vai passar. Jesus diz, nem um tio, nem uma vírgula da lei vai ser tirada sem que se cumpra. Você está vivendo. Gente, o espírito imundo, ele fica aonde tem alimento. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês sabem disso, eu estudei muito sobre a história da guerra. Era minha tarefa dentro do ambiente da Força Aérea, existem princípios de vitória na guerra. Tem um general americano chamado General Custer. Ele é muito famoso na história da América. A gente não conhece muito ele aqui no Brasil. Ele não faz parte da nossa história. Ele tinha uma tarefa
de expulsar os índios que viviam, os Cheyenne, os Sioux lá, ele tinha que expulsar eles do caminho para a chegada no Pacífico. Então, os ingleses chegam na costa leste, onde tem Nova York, Boston, Filadélfia, mas eles queriam sair do Oceano Atlântico e chegar lá no Pacífico. Isso ia ajudar muito a economia, porque eles iam ter um acesso mais rápido às Índias, ao Oriente. Esse camarada, esse general, ele falava o seguinte: não, a gente não precisa matar índio. Eu era garoto, tinha um brinquedinho chamado Forte Apache. Aí tinha os soldados do exército americano e tinha os índios com cocá, com arco e flecha. E os soldados com bacamarte, com fuzil, uma covardia. Aí o general: não precisa matar o índio. Tira a comida deles. Então a comida do índio, a dieta principal era proteína. O que os soldados do exército americano faziam? Matavam as manadas de búfalo, que era o alimento dos índios. Os índios começaram a passar fome, eles iam o quê? Eles foram recuando, até que eles foram morrendo de fome. O que está querendo dizer? Eu vou dar um outro exemplo. Napoleão, ele era um general extraordinário. Ele tinha tomado uma região chamada Austerlitz, uma campanha vitoriosa, e ele, por uma série política de ações, ele vem se coroar imperador, e ele resolve entrar na Rússia. Escuta isso. Ele entra na Rússia. O que o russo faz? Ele faz a estratégia da terra arrasada. Já ouviu falar nisso, terra arrasada? À medida que o exército francês entrava, eles iam queimando tudo. Eles não deixavam uma bolacha creme cracker. Eles não deixavam um pedaço de banana cortado. Eles não deixavam nada. O exército entrando, à medida com que invadindo a Rússia, eles não tinham comida. E eles vão cada vez mais indo buscar a vitória sobre os russos e não tem comida. Aí eles começaram a comer os próprios cavalos. Eles comiam o cavalo. E aí a água acabava. Eles começaram a tomar água da poça. Eles morriam de desinteria. Quando você tira o alimento, você mata o inimigo. Olha para mim. A nossa luta não é contra índio, não é contra russo. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você abandonar o pecado, você vai matar o diabo de fome. Ele se alimenta de pecado, ele se alimenta de iniquidade, ele se alimenta de desobediência, ele se alimenta de rebelião, ele se alimenta de ódio, ele se alimenta de amargura, ele se alimenta de culpa, ele se alimenta de idolatria. O diabo se alimenta de pecado, que você acha que é justo. Não, pastor, mas o meu pecado não é tão grande, ou o meu pecado é justificado. Você viu o que fizeram comigo? Então eu posso odiar. Por que não conseguimos expulsá-lo? Por quê? Por causa de gente, de famílias, que insistem em alimentar. A impressão que tem que o demônio é familiar, não é não. O pecado que é familiar. Número 4, quando o espírito imundo sai de um homem, está vendo? Ele não sai do copo d'água, ele não sai do lenço, ele não sai do sabonete. Me deram um sabonete consagrado, me deram uma roupa consagrada. Para com isso. Isso é criancice evangélica. Isso é misticismo de feitiçaria, que entra dentro da igreja, e a igreja fica acreditando nessas bobagens. Pastor, montar uma árvore de Natal. Eu nunca vi ninguém demoniado com o espírito de Papai Noel. Eu trabalho com isso há 30 anos, nunca vi. Não foi a bola de Natal, foi a guirlanda. Olha para o pastor. Demônio precisa de gente.
Um espírito precisa de um corpo para manifestar. É por isso que quando não tem gente, entra em bicho. Você lembra quando entrou na manada dos porcos? Em Mateus 8, lembra disso? Quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai vaguear, ele vai andar, ele passa por lugares áridos buscando descanso e não encontra. Ele não encontra. Pastor, estava lá na minha casa, na casa da minha avó, e vi um vulto. Isso acontece? Acontece. Multimídia. Jó capítulo 4, verso 15. Jó 4,15. Jó, a Bíblia fala sobre isso. Depois você volta para aí, por favor. Jó, capítulo 4, verso de número 15. Um espírito, vendo que foi um espírito? Roçou no meu rosto. Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu li esse texto outro dia aqui. Pastor, eu senti que tinha um demônio. Sentia. Continua, verso 16, pode ir. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Ouvi uma voz. O espírito imundo, ele aparece como vulto? Sim, pode voltar. Mas ele não habita em lugares. Pastor, a igreja de Sardes estava onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo. Daniel lutou contra um espírito imundo, que era o príncipe da Pérsia, e depois vai ter que lutar contra o principado da Grécia. Escute, um espírito imundo só vai ficar num lugar, se houver pecado naquele lugar. Quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra, diga, não encontra. Você crê que a Bíblia é verdade? Quem está falando isso é Jesus, não é o pastor Lobo não, querido. A Bíblia que está falando, não sou eu não. Ele não encontra. E diz, voltarei para a minha antiga casa de onde saí. Aqui, casa, entre aspas, é o lugar, é a pessoa. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. É gente perseguida por espírito de suicídio, de morte, de desistir da vida. A vida é para ser vivida até o fim. Que história é essa de querer morrer? Eu quero viver. Deus, Eclesiastes 3, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Que conversa é essa de morrer? Morrer? Eu quero viver para sempre. Chegar aos 100, aos 120, aos 200 e ser arrebatado. Deus, manda a carruagem de fogo e manda o redemoinho para me levar para o céu. Que morrer é essa? Agora, quando você fica com desejo de morrer, o menino tinha um espírito de morte. Lançava ele no fogo, lançava ele na água. Ele não tinha nada que podia cooperar para livrar aquele menino. A agonia do pai. Chega em casa, é um texto pequeno. Lê Mateus 17. A família toda sofrendo. Por que eu não consigo expulsar esse demônio? Pastor, me avisa a hora de terminar. Quando esse espírito imundo, ele vê a presença de Jesus, ele vai embora. Mas aqui, o que acontece? O espírito imundo sai, Jesus não entra. Eu estou falando, você precisa ser batizado. Você precisa confirmar a tua fé pelas águas. Você precisa celebrar a ceia. Sem ser esse domingo que vem. O outro é ceia. Ah, não precisa. Já fui batizado quando era criança. Me mostra uma criança batizada na Bíblia. Uma. Não tem. Eles creram e foram batizados. É necessário fé. Por quê? Porque senão é banho d'água. Lamento dizer, é banho, tomar um banho. Porque se batismo salvasse alguém, eu fazia um lago aqui na porta da igreja, ó, pessoal, infelizmente, abri um alçapão, vocês vão ter que passar pelas águas aqui, eu vou aproveitar, já que você vai mergulhar, eu vou te batizar. O batismo não salva, mas o batismo, ele mostra no mundo espiritual, ele sela para as pessoas, que a tua fé é completa em Deus.
Marcos 16, aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas tem gente que vive uma vida incompleta com Deus. O que ele quer? Ele quer vir na igreja, quer que o pastor faça uma oração forte, mas ele quer continuar vivendo no pecado. Existe uma estrutura maligna que quer convencer você a você permanecer num pecado que só está destruindo você. Vem 7 piores. Aí manifestam aqueles espíritos imundos horrorosos, que têm apelido: 7 saias, 7 encruzilhadas, 7 facadas, 7 mortes. Eles se alimentam de pecado. Pode passar para mim, multimídia, que travou aqui. Multimídia. E aí, não, pode voltar, antes de ter isso. Como é que eu examino isso? Eu entro dentro da história familiar. Quando eu vou atender, quando os pastores vão atender alguém, a gente precisa entender a história familiar. Quer ver um negócio que a gente ignora? Já reparou que os filhos gerados fora do casamento, eles têm vidas que são sofridas? Quem já reparou isso? Filho, o Ló, ele acabou sendo avô do pai do próprio neto. É um negócio doido. Ele bebe tanto que ele tem relacionamento com uma filha e depois com a outra. Os filhos dele chamam-se Moabe e Amon. Os piores inimigos de Israel, os moabitas e amonitas. Mas deram dor de cabeça para Israel o tempo todo. Só que a gente está falando assim, não, olha, sexo é para gente grande. Não é brincadeira de adolescente. Ah, pastor, você quer me botar numa camisa de força? Querido, a Bíblia não brinca, ela não erra quando ela fala sobre isso. O filho de Abraão com a escrava, Ismael, viveu no deserto a vida inteira. Então até hoje no deserto, vai lá na Arábia Saudita que você vai ver eles, no deserto. Você pega o filho de Davi, num caso extraconjugal com a vizinha. O filho morreu. Então a gente começa a ser mergulhado numa cultura, a cultura sexualizada que a gente vive hoje, promove uma ideia de que não há problema. Aí você liga a Netflix, vai ver uma série. O que tem de cara? Um incentivo a uma iniquidade. Você vai na HBO Max, sei lá, você vai na televisão do canal aberto, tudo está ensinando você a viver numa cultura que o pecado não é mais pecado. E você acha legal. Você tem séries que começam com morte, passa pelo assassinato, vem para o homicídio, e é sangue, sangue, sangue. Você acha que isso não é problema, gente? Vocês nunca repararam? Quando Pedro pega a espada e arranca, quase que arranca a cabeça do Malco lá, do servo do sumo sacerdote, o que Jesus diz? Aquele que vive pela espada vai morrer. Ou seja, o sangue, ele provoca uma reação de morte na vida das pessoas. E tem gente brincando com isso. Eu não estou falando nem de pessoas que estão se automutilando, se cortando todo para evitar uma dor emocional. Estou falando de gente que está matando bicho para fazer negócio espiritual. Mata uma galinha preta, mata um bode preto, toma banho de sangue. Você acha que Deus vai te pedir isso? Ah, não, pastor. É que eu ouvi que um amigo de um amigo de um amigo. Então, por que o sofrimento, Provérbios 26, 2, a maldição sem causa não virá. A maldição tem uma fonte. Não é por acaso, não é um azar. Quando a Bíblia fala sobre examinar a praga, você entra dentro da história familiar.
O dono da casa, você que é papai, você que é mamãe, chamará o sacerdote, fará saber ao sacerdote, dizendo, parece que há, como que praga na minha família? Pastor, tem uma praga aqui. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa, e depois virá o sacerdote para examinar a praga. Você busca desobediências. O processo de libertação, ele cria um ambiente de confidencialidade que exige verdade. Sem verdade não tem libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Sem verdade, eu não estou nem falando da Bíblia que é verdade, não. Só que as nossas vergonhas fazem a gente esconder as verdadeiras causas dos nossos problemas. Não vou mostrar essa cicatriz não, que vergonha. Olha, o pastor vai achar feio o que eu fiz. O pastor não vai achar nada. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo. Quer falar de feiura? Todo mundo tem feiura. Porque se você não tivesse pecado, para que Jesus? Você não é o bonzão? Jesus fala isso. Olha, se vocês estivessem dizendo que são doentes, não teriam pecado. Mas agora que vocês dizem que são sãos, que podem ver, vocês estão mortos nos pecados e delitos. Entrar dentro da casa é você descobrir, descortinar. Está vendo uma cortina aqui? Tem uma cortina aqui, ó. Se eu abrir a cortina aqui para você, você vai ver o que tem de trás. Aí tem equipamento de som, tem equipamento de mídia, tem os cabos que levam e trazem essa imagem para a gente que está aqui, ó, nesse telão. Descobrir é revelar o que está no secreto. Isso é descobrir. Você pega, entra dentro da fortaleza, ó, não está na tua esquina lá, no Exu Tranca-Rua não, querido. A fortaleza está aqui, ó, está aqui na gente. São segredos que a gente fala assim, isso aqui nunca ninguém pode saber. São lembranças que a gente tem de coisas que fizeram com a gente, ou de coisas que a gente fez que nos envergonham. São memórias. Isso já passou. Passou nada. Não, eu já perdoei. Você vai ver, não tem perdão nenhum. Então, quando diz assim, fará o sacerdote saber, é a gente dizer, é a gente falar a verdade a respeito das dores que a gente tem, das injustiças que fizeram com a gente, da maneira como a gente foi atingido e virou um trauma, uma infecção emocional na vida da gente. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu tenho muito mais para falar, vamos orar, vou pedir, vamos orar juntos, vou convidar todos vocês, saiam do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar sobre tudo isso que foi falado, sobre sua própria vida, sobre o teu próprio passado, sobre a vida de gente que você conhece, sobre a vida de gente que está na tua casa, sobre a vida de gente que precisa de liberdade. Não importa quem você é, nós vamos orar por todos vocês agora. Nós vamos contar para Deus o que está arranhando a autoestima da gente, qual a cicatriz que ainda está infeccionada, o que está machucando a gente, o que está deixando a gente dolorido. A gente precisa falar com Deus, a gente precisa, o papel pastoral é um papel puramente de cuidado e restauração. O papel do pastor é um papel de trazer remédio sobre o nosso machucado. O papel do pastor é guiar você em toda a verdade. Eu vou orar e depois nós vamos orar juntos. Pai querido, há muita resistência espiritual. Aqui nós queremos nos unir em fé. Nós lançamos fora todo espírito de incredulidade, de medo, e queremos, a partir de agora, confessar iniquidades. Queremos confessar realidades que nos machucam, queremos confessar pecados que nos seguem, mas não queremos envergonhar ninguém.
Aqui o único que vai ser envergonhado é o diabo. Aqui o Senhor Jesus vai ser glorificado na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Aqui, Pai, hoje nós decidimos romper com as perdas, com as desgraças, com as maldades, com as maldições. Escolhemos a melhor parte. Escolhemos a bênção do Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Eu queria que você orasse comigo. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Eu gostaria que você falasse isso. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, essa noite a tua palavra veio de encontro ao meu coração. Eu quero declarar que o Senhor Deus é meu Pai e eu sou o seu filho, porque Jesus Cristo morreu por mim na cruz. O teu filho inocente sofreu a morte no meu lugar. Então eu abro a minha boca para fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus. Eu sou teu filho, e o teu Espírito Santo tem um lugar para abrigar, para morar no meu coração. Senhor Deus, eu quero romper aqui com todo o pacto que eu fiz lá atrás, as loucuras que eu fiz, as seduções espirituais que eu caí, tudo aquilo que foi lançado contra mim, palavras de maldição, de desgraça, eu retiro da minha vida. Toda mentira, toda falsa profecia, toda dureza das palavras contra a minha vida, contra o meu futuro, em nome de Jesus, eu retiro agora, em nome de Jesus. Eu declaro que a minha vida está oculta em Cristo. Eu peço perdão por todo o pecado de imoralidade, de idolatria, de rebeldia, todo o ódio que eu guardo no meu coração, eu entrego agora na cruz. Toda a culpa pelos meus pecados, eu olho para a cruz agora, e eu sei que Jesus foi castigado pelos meus pecados. Então eu saio essa noite dessa prisão, eu abandono essas algemas espirituais, todo espírito imundo que tem visitado a minha família de geração em geração, eu rejeito isso em nome de Jesus. Toda desgraça repetida, eu quebro agora em nome de Jesus. Toda ação maligna contra a minha própria vida, contra a vida dos meus filhos, contra a minha casa, contra os meus pais, eu retiro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal é retirado em nome de Jesus. Eu me coloco agora debaixo da autoridade do Senhor e tomo a armadura do Senhor para caminhar em fé, para viver com uma armadura do guerreiro, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pastor Marcos vai orar por vocês. Amém. Vamos orar. Continue com teus olhos fechados. Coloque a tua mão agora no teu coração. Lembre do que foi falado aqui. Você vai mandar embora da tua casa, da tua história, tudo aquilo que não pertence a você, todo pecado que tem te aprisionado e tem trazido influência espiritual e perseguição espiritual na tua vida, através de demônios. Nessa noite está dando um basta. Deus está dando um basta agora, em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja, o teu povo que se reúne no teu nome, Jesus. É o teu nome que quebra cativeiro, é o nome de Jesus que abre porta de prisões, é o nome de Jesus que liberta o oprimido, o cansado, aquele que está fadigado, aquele que está aprisionado. É o nome de Jesus. E agora nós queremos invocar aqui neste lugar o nome de Jesus sobre essas vidas agora.
Pai, vem agora, Espírito Santo de Deus, e sopra agora, Pai, sobre cada mente, sobre cada coração, todo cativeiro agora, todo sofisma, toda mentira agora, Pai, em nome de Jesus, dá um basta agora, nós damos uma ordem. Todo espírito escondido, espírito oculto, espírito maligno que tem aprisionado a mente, o coração e o corpo dos teus filhos, nós damos uma ordem, em nome de Jesus, sai agora, sai dessas vidas e não volte nunca mais. Espírito Santo de Deus, sopra agora sobre essas vidas o fôlego do Senhor, sopra agora a fé nesses corações, enche esses homens e mulheres de ousadia, Deus, encha eles com a fé, com a esperança e com a certeza, Pai, que eles saem daqui livres, libertos para a honra, glória e louvor do Teu nome, e o pecado não pode mais te dominar, porque agora você tem a marca da promessa, você tem o selo do Espírito Santo dentro da tua vida, na tua caminhada e na tua jornada. Bendito seja o nome de Jesus aqui neste lugar. Nós entronizamos o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito agora de enfermidade, doença nos ossos agora, doença na coluna agora, em nome de Jesus. Todo espírito de doença, de enfermidade no sangue agora, em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Todo espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus, saia dessas vidas. Solte agora a coluna, solte agora a dor nas pernas, nas articulações agora. Nós damos uma ordem agora, toda enxaqueca, em nome de Jesus. Toda enfermidade oculta, escondida agora, que veio através de um espírito maligno, nós damos uma ordem, em nome de Jesus, sai dessas vidas e não volte nunca mais. Todo espírito de engano, espírito de sensualidade, de adultério, de pornografia, nós damos uma ordem aqui neste lugar. Todo espírito de sensualidade, solte agora essas vidas, em nome de Jesus. Essas vidas foram compradas pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, está neste lugar. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua salvação, obrigado pela tua libertação, em nome de Jesus, amém, amém e amém.